Olá, vamos continuar nosso estudo do mapa de Carnot, agora mostrando como usá-lo sistematicamente em simplificação de funções lógicas. Nosso objetivo, então, é chegar à forma mínima da expressão booleana. Para isso, teríamos que fazer algumas definições. Então, falando primeiro da soma mínima, a gente vai ficar um tempo trabalhando a minimização da soma de produtos. O produto de somas fica para mais tarde. A soma mínima de uma função lógica f é uma expressão em soma de produtos, de tal forma que nenhuma outra soma de produtos de f tenha menos termos produtos. Não há como representar aquela função com um número menor de parcelas. E qualquer outra expressão para f tenha pelo menos o mesmo número de literais. Então não dá para eliminar mais variáveis do que foram eliminados. Outra definição que vai ser útil é o que é o termo implicante, ou a função implicante. Uma função lógica P implica uma outra função lógica F se, para todas as combinações de entrada onde P igual a 1, F igual a 1 também. Ou seja, P implica F, às vezes a gente escreve desse jeito, F é 1 sempre que P for 1. Isso vale para termos individuais, isso vale para funções inteiras. Tudo bem, talvez F também seja 1 em alguns lugares em que P é 0, mas quando P é 1, F é 1. Outras formas de dizer F inclui P ou F cobre P. No mapa ou na tabela verdade, cada mintermo, cada linha da tabela verdade em que a função vale 1 é um termo implicante. Quando aquele mintermo vale 1, a função vale 1. Nós vimos isso. Por exemplo, vamos verificar se uma certa função P, está colocada aqui com o mapa de Carnot, implica uma certa função F. Se P implica F, todo lugar em que P é 1, F também é 1. E de fato isso ocorre. Veja, sem prejuízo, que F possa ser 1 em lugares em que P não é 1. Mas de fato P implica F. Toda vez que P for 1, F é 1 também. Por outro lado, veja que nesse caso Q não implica F. Porque existe esses lugares aqui, ó, em que Q vale 1 e F não vale 1. Tanto é falso que Q implique F. Portanto, no mapa, um implicante é um lugar em que a função vale 1. Cada um daquelas células em que a função vale 1 é um implicante da função. Agora, uma nova definição, o que é o implicante primo? O implicante primo é um termo produto que implica F, de tal forma que, se qualquer variável for retirada de P, o resultado não implicará F. No mapa, o que isso significa? Um implicante primo é um agrupamento de uns de acordo com a nossa regra, né? Formando duplas, formando quadras, octetos, que não pode ser aumentado. Então, por exemplo, é uma dupla que implica F, mas a gente não consegue formar uma quadra. Então, este é um implicante primo. Portanto, no mapa, os implicantes primos são os maiores grupos de 1 que você pode formar. Então, vejamos aqui uns exemplos. Está aqui uma função f qualquer e termos implicantes, né? Lembre-se, os 1 são termos implicantes dessa função, porque quando eles valem 1, o mintermo aqui vale 1, a função vale 1. É por isso que a gente colocou um 1 aqui, é por isso que a gente coloca um 1 naquela linha na tabela verdade. Lembrando que o mapa de Carnot é apenas a tabela verdade reorganizada de uma forma graficamente mais conveniente. Então, todos esses 1 são implicantes. São implicantes primos? Não. Isoladamente, eles não são, porque todos eles podem ser combinados em grupos maiores. Esse 1 pode ser combinado aqui, formando uma dupla, pode ser combinado aqui, formando outra dupla. Lembre-se, pode ser combinado assim, formando uma dupla. Então, isso vai acontecer com todos eles, se eu não me engano, né? E nenhum deles é implicante primo. Agora, o que eu posso fazer? O maior grupo que eu posso juntar, por exemplo, esse 1 aqui, é formar essa quadra. Certo? Não dá para formar um octeto, vai faltar esses dois lugares aqui. Por outro lado, vendo esses termos aqui, o maior grupo que eu vou poder fazer é essa outra quadra. Portanto, esses termos são implicantes, primos,
porque não posso simplificar mais, não posso aumentar mais esses grupos. E que implicantes primos são esses? Vamos lembrar como é que a gente lê. Essa quadra de cima é a quadra em que z é igual a zero, portanto, ele é o termo z barra. O termo z barra implica essa função. Toda vez que z barra for 1, ou seja, que z for zero, a função é 1. Por outro lado, essa quadra aqui, ela é x barra. Estão vendo? Ela está nas duas colunas em que x vale zero. Essa quadra x barra também é um termo implicante primo dessa função. Observe que eu esperava mesmo, são 3 variáveis, mas quando eu combino duas, eu ficaria com 2 variáveis. Quando eu combino em quadras, eu elimino 2 variáveis, fico com uma variável só. E neste outro exemplo aqui, quais são os implicantes primos de f? Lembre-se, são termos uns, formando os maiores grupos possíveis de acordo com as nossas regras. Aqui dá para ver que eu posso formar essa quadra aqui. Então, esses uns individualmente não são implicantes primos, são apenas implicantes. Essas duplas, se eu tivesse formado essa dupla, ou essa dupla, ou essa dupla, são implicantes, mas não são implicantes primos. E essa quadra é implicante primo. Eu só poderia aumentar essa quadra fazendo um octeto, mas eu não posso fazer um octeto porque tem pontos aqui que essa função vale zero. E que mais? Temos outro implicante primo aqui. Certo? De novo, por que eu não peguei só a dupla? Porque eu posso aumentar e formar uma quadra. Vamos de novo nosso exercício de leitura. A quadra da esquerda a gente até já viu, é x barra. E a quadra da direita, veja que x não vai entrar, né? Mas ela é a quadra y, ela vale. Eu sei que é uma variável só, e dá para ver que ela é 1 quando y é 1. Então, x barra e y são termos implicantes dessa função f. E por que eu estou preocupado com tudo isso? Porque meu objetivo é chegar à soma mínima. E aí vem um importante teorema. Uma soma mínima é uma soma de implicantes primos. Portanto, eu não tenho que me preocupar com nenhuma soma, nenhum termo que vai entrar na minha soma que não seja um implicante primo. Ele certamente não está na soma mínima. Veja, cuidado para não ler o teorema ao contrário. Eu não posso pegar qualquer soma de implicantes primos e achar que eu tenho a soma mínima. Ele está dizendo o contrário. Se é a soma mínima, é uma soma de implicantes primos, mas eu posso ter uma soma de implicantes primos com termos a mais do que o necessário, portanto não é a soma mínima. Nós vamos ver isso. Um simples argumento, né, de prova por contradição, por absurdo. Vamos supor que esse teorema não seja verdade e que possa existir um termo P em uma soma mínima e esse termo não é implicante primo. Por definição, então, eu posso simplificar esse termo, eliminar uma variável, criando um novo termo P'. Se substituirmos P por P' na minha soma, ele ainda vai implicar F. Ora, mas então existe uma outra soma de F com um literal a menos. Eu eliminei uma variável quando eu troquei P por P'. Logo, eu cheguei a uma contradição. A soma mínima tem que ser uma soma de implicantes primos. A minha hipótese de que existe um termo P na soma mínima que não é implicante primo não se sustenta. Inclusive, nós vamos chamar a soma de todos os implicantes primos de uma função lógica de soma completa. E ela não vai ser necessariamente a soma mínima, como veremos no slide seguinte. Veja esse exemplo aqui. Tem uma função f, temos aí o mapa de Carnot, e eu marquei vários implicantes primos, né? Vários grupos que eu não consigo mais aumentar. Aqui essa quadra, essa quadra, lembre-se que os vizinhos, as bordas são vizinhos, essa quadra, etc. Né? Inclusive a gente pode ler, eles estão aqui, x, y barra são essas duas primeiras linhas, o termo que x é 1 são essas duas colunas, então x, y barra é essa quadra aqui, e assim por diante. Né? Façam aí um bom exercício, identifiquem todos os outros. A soma mínima, no entanto, não é a soma de todos esses termos, porque claramente tem termos sobrando aí. Eu não preciso somar todo mundo. Por exemplo, vamos comparar os dois aqui. Quem é que não entrou? Y barra z.
ele é um dos implicantes, mas ele não entrou na soma mínima. Por que será que isso aconteceu? Quem é esse termo y barra z? Y barra está nessa linha, nessas duas linhas, e z está aqui, nessa linha aqui. Z igual a 1 nessa linha. Então, y barra z é essa quadra. Por que essa quadra não teria entrado na soma mínima? Porque todos esses 1 já estão cobertos por outros termos. Esse aqui já foi coberto por essa quadra. Esse aqui já foi coberto por essa quadra. Esse aqui por essa quadra. Esse aqui por essa quadra. E eu não preciso dessa quadra de cima. Então, temos que saber um jeito de ver quais dos implicantes primos entram e quais não entram na soma mínima. Então, eu estou precisando de mais duas definições para resolver esse problema. Célula 1 distinta é uma célula, é uma combinação da entrada, portanto é uma célula do mapa que é coberta e que precisa ser coberta, né? Ela vale 1 na função, e é coberta por apenas um implicante primo. Não tem dois implicantes primos que cubram aquela célula. Então, naturalmente, esse implicante primo que cobre aquela célula, que é o único que cobre, tem que entrar na minha soma. O que nos leva à ideia de implicante primo essencial. Implicante é um termo que é um do mapa. Primo é um grupo, o maior grupo que eu consigo formar com aquele 1. Essencial é a nossa novidade. Um implicante primo é essencial se ele cobre uma ou mais células uns distintas, ou seja, se só ele cobre alguma célula que vale 1. Então, ele tem que estar incluído na soma mínima. Assim, eu preciso identificar os implicantes primos, mas é interessante começar pelas células 1 distintas, porque eu formo assim os implicantes essenciais e incluir esses termos na soma. Depois, eu posso precisar cobrir outras células 1 que não foram cobertas pelos implicantes primos essenciais, se isso acontecer. Vamos lá ver um exemplo. Aqui está o mapa de uma função f. Eu estou formando implicantes primos, ou seja, estou formando maiores grupos que eu consigo formar, mas eu coloquei aqui em vermelho essas células 1 distintas. Veja, geralmente elas vão estar nos cantos, né, dos grupos. Então, eu preciso incluir esse 1. Ele é um termo que implica a função, ela vale 1 nessa célula. Então, o min termo dessa célula tem que estar incluído. Então, o maior grupo que eu consigo fazer com esse 1, que é essa quadra aqui, é um implicante primo essencial, ele tem que ir para a minha soma. Da mesma forma, essa quadra aqui é essencial porque tem esse, é a única que cobre esse implicante. Da mesma forma essa, da mesma forma essa. Quando eu escrever as somas correspondentes, de novo, bom exercício, saber como é que você lê esses grupos e faz essa soma. Veja que eu cobri todo mundo, não sobrou mais nenhum. 1. Então, essa é a soma mínima. Eu não precisei ir atrás de outros implicantes. Os essenciais cobriram todo mundo. Agora veja o caso aqui. De novo, eu marquei em vermelho. Isso aqui é apenas para a gente identificar melhor, né? Células 1 distintas. Essa célula só pode ser coberta por essa quadra. Não tem nenhum outro grupo que cubra essa célula 1. Essa aqui também só pode ser coberta por essa quadra. Essa aqui só pode ser coberta por essa dupla, né? Veja que quando eu fizer essa quadra e essa dupla, ficou faltando alguma coisa para cobrir esse 1 aqui. Então, é um caso em que a soma dos implicantes primos essenciais não cobre todos os termos da função. O que aconteceu aqui? Esse 1 que sobrou, ele pode ser coberto por essa quadra e pode ser coberto por essa dupla. Então, nenhum desses dois é, a rigor, essencial, porque tem um outro que cobre também. Aqui nós repetimos a função e deixamos só um que ficou sobrando e mostramos dois grupos que poderiam cobri-lo, né? Exatamente, então eu não tenho um implicante primo essencial porque ele pode ser coberto por um dos dois. Então, nenhum dos dois é essencial porque tem o outro. Bom, um deles tem que entrar na soma, porque eu preciso cobrir essa célula em que a função vale 1. Qual que deve entrar na soma? Ora, aqui a resposta é clara. O maior grupo, né?
porque o maior grupo vai ter menos literais e a soma mínima precisa sempre que você tente eliminar variáveis. Essa dupla vai ter um literal a mais do que essa quadra. Portanto, é a quadra que vai, e esse termo, né, apesar de ser um implicante, lembra, no original tinha mais um 1 aqui, né? Ele é implicante primo, mas ele não entra na soma porque ele não é essencial. Esse aqui também não é essencial, mas na hora de escolher um dos dois, eu escolhi o que é maior. Então, sistematizando um pouco aqui, se eu tenho dois implicantes primos, P e Q, no mapa reduzido, ou seja, depois que eu retirei os implicantes primos essenciais, dizemos que P eclipsa Q se P cobre pelo menos todas as células 1 cobertas por Q. Se P não custa mais do que Q, ou seja, ele tem menos literais do que Q, então remover Q da minha soma não pode nos impedir de chegar à soma mínima, porque P vai cobrir o mesmo termo e ele vai ter menos literais. Então P é pelo menos tão bom quanto Q. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos marcar em vermelho os implicantes primos essenciais. Então, implicante é um grupo de uns. Ele é primo porque é o maior grupo de uns que eu consigo fazer. Ele é essencial porque só ele cobre alguém. E como eu disse para você, geralmente vai estar nos cantos, né, dos agrupamentos. Aí veja aqui ó, por causa desse termo aqui, só essa dupla cobre. Temos um outro aqui, de novo, por causa desse aqui no canto. Só essa dupla cobre. E não temos mais implicantes essenciais. E eu tenho mais dois termos para cobrir aqui e aqui. Quais são os implicantes que sobram? Vamos fazer em uma outra cor, porque a gente não se decidiu ainda se vai usá-los, né? Sobra essa dupla, essa dupla, essa dupla. Uma combinação desses três aí. Termos cobre tudo que eu preciso. Resta saber qual. Aqui eu fiz aquilo de sumir com os uns que eu já tinha coberto, para o quadro ficar mais claro, né? Eu sei que uma certa combinação dessas três duplas tem que entrar na minha soma, porque eu preciso cobrir esses dois uns. Ora, aqui de novo tem uma resposta clara, né? Uma questão de bom senso. Eu só preciso dessa dupla, porque ela cobre os dois que estão faltando. Ok? As outras todas iam precisar de mais algum outro termo. Então elas não entram. Né? Quem vai entrar na minha soma é essa dupla aqui. Ok? Se vocês olharem, essa é a dupla x, y, z. Né? X é 1 aqui, y é 1 aqui e z é 1 aqui. Então, essa é a dupla x, y, z. E a gente vai dizer que ele é implicante primo essencial secundário. Ele se torna essencial quando eu elimino todos os essenciais originais. Ele precisa estar na soma mínima porque ele cobre mais termos que os outros. Pode acontecer também a função simplesmente não ter nenhum implicante primo essencial. Veja, nenhum desses uns aqui são cobertos por apenas um grupo, né? Okay? Lembra aquela história de procurar os cantos? Mas aqui não funciona. Ó. Esse aqui tem essa dupla e tem essa dupla, lembra? As bordas são vizinhas. E assim por diante. Então, não tem nenhum implicante primo essencial. O que, que a gente faz? Bom, em geral, quando isso acontece, tem mais de uma soma mínima. Tá? Tem duas somas que são do mesmo tamanho e representam a função. Então, são duas somas mínimas. Mas é bom ficar atento e fazer todas as alternativas. Muitas vezes você tem que usar tentativa e erro aqui. O que vai acontecer aqui é exatamente como eu previ, duas somas mínimas, poderia até ser mais. Ou seja, essas duas somas têm o mesmo tamanho. São 6 duplas. 6 duplas aqui, 6 duplas aqui. Né? Uma não é menor do que a outra. Então, essas duas expressões são corretas para essa função e elas têm o mesmo tamanho. Portanto, não, a princípio, não faz diferença. Né? De novo, bom exercício de ler essas coisas aí, talvez usando aquela notação de escrever, né, as letras, em vez de ficar usando esses númerozinhos em volta aqui. Então, aqui é onde W é 1, aqui é onde X é 1, aqui é onde Y é 1, aqui é onde Z é 1. Então, por exemplo, essa dupla ela vai ter 6 variáveis, né? Uma dupla, eu eliminei alguém.
Quem que eu eliminei? Evidentemente é o y, né? Y não entra nessa dupla porque está dentro da área do y e está fora da área do y também. Então, esse é o termo w barra, fora das colunas do w. X está dentro das colunas do x. E z está dentro das linhas de z. Então, w barra x é, por coincidência, até o primeiro termo aqui da minha soma. E assim por diante. Façam esse exercício. Uma última coisa para vermos hoje é a ideia dos don't care, que vem da expressão do inglês que quer dizer não importa, ou não faz diferença. Essas são combinações de variáveis, combinações das entradas, que nunca vão ocorrer na minha função. Eu sei que elas não ocorrem. Embora elas sejam logicamente possíveis, no meu problema elas não vão ocorrer. Vamos imaginar que a minha entrada é um código que representa 10 objetos diferentes do mundo real. Eu vou precisar de 4 bits para representá-los. Com 3 bits eu só representaria 8 objetos. Então vou precisar de 4. Mas 4 agora ficou muito. Com 4 bits eu represento 16 objetos. Então vai ter 6 combinações das entradas, dessas 16 possíveis, que não representam nenhum dos objetos que eu estou trabalhando. Portanto, eu sei que não vão acontecer na minha entrada. Embora sejam combinações lógicas corretas, eu sei, se eu estou fazendo alguma transformação, alguma função com esses códigos, que esses casos não vão ser uma entrada válida. Eu posso usar isso para simplificar ainda mais a minha função, porque eu posso atribuir esse caso para 1 ou para 0, já que ele nunca vai ter essa entrada, não tem um valor correto para ele, eu posso escolher o que eu quiser. E eu vou escolher, convenientemente, para que a função fique menor. Então, imaginemos esse problema aqui de 4 variáveis. Então, aqui os mapas de Carnot, essa função tem que valer 1 aqui, aqui e aqui. E essas duas combinações são don't care. Ou seja, eu sei, por uma questão da lógica do meu problema, do uso que eu vou fazer dessa função que eu estou querendo implementar, que é a combinação. Que combinação é essa aqui? A barra B, C barra D, ou seja, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0, D igual a 1, nunca vai acontecer no meu problema. Essa combinação específica de entrada nunca vai acontecer, e nem essa. Qual é a ideia da simplificação com don't care? O don't care é algo que pode ser usado como 1, mas não precisa. Então veja como essa função ficou simples. Eu só preciso fazer essa quadra. Eu posso fazer essa quadra porque não tem nenhum problema atribuir 1 para essa célula, já que a entrada nunca vai me dar essa combinação. O que sai nessa hora da minha função não faz diferença. Mas veja, eu não preciso ficar preocupado em incluir nada para cobrir essa outra célula. Em outras palavras, eu atribuir 1 aqui e atribuir 0 aqui para ter a menor soma possível. Nesse caso, ficou só como uma quadra, E essa é a quadra BC barra. Bom, com isso, podemos fazer todos os exercícios da lista 1, certo? Ainda vamos falar mais coisas do mapa de Carnot, mas vocês devem conseguir fazer todos os exercícios da lista 1. Façam para que a gente discuta. Vamos parar por aqui, mas na próxima aula continuamos a ver mais alguns detalhes do mapa de Carnot. Obrigado.